Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da segunda fase do ITA de 2019 para admissão em 2020. Então, vamos lá. Questão 9. Um sinal luminoso propaga-se no interior de uma fibra ótica retilínea de comprimento 3 km feita de material com índice de refração igual a 1,5. Considere que a luz no interior da fibra é guiada por meio de sucessivas reflexões internas totais. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 à quinta km por segundo, calcule o tempo de propagação do sinal de ponta a ponta, se a fibra estiver envolta no ar, se o núcleo da fibra estiver envolvido por um revestimento de material com índice de refração 1,45. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar fazendo uma figura, como sempre, que seria essa daqui. Observe a trajetória que o raio luminoso vai fazer. Ele vai partir daqui, por exemplo, aí ele bate aqui, desce, sobe, e aí desce reticências, até sair do outro lado. Tá? Eu não estou dizendo que essa é a exata trajetória dele, tá? Estou fazendo uma representação. E o que é legal sobre essa representação é que se você dividir esse cara aqui, você vai ter esse ângulo θ. E a variação desse ângulo θ é que vai determinar como que o raio luminoso de fato se propaga. Está vendo que você pode fazer um θ grandão ou você pode fazer um θ pequeno? Variar esses valores vai mudar o tempo que o raio luminoso demora para se propagar. Então, vamos tentar encontrar a distância rosa, que é a trajetória total do raio luminoso, em função desse θ. E para isso, pessoal, eu vou fazer um artifício aqui bem legal, que é o seguinte. Eu vou pegar todos os trechos rosas e vou colocar todos numa mesma linha. É como se eu pegasse, por exemplo, esse pedaço daqui, e colocasse ele aqui embaixo, assim, se fosse uma reflexão. Eu vou pegar esse trecho que está aqui e vou completar aqui, e assim sucessivamente, até que a gente pegue o último pedaço, que é esse com esse. Entendeu a ideia? Nós vamos fechar um único triângulo para achar a trajetória total do raio luminoso. Isso vai facilitar muito as nossas contas. Então, vamos lá. Então, imagine que essa daqui seja a trajetória total. Vou chamar de D. Observe que o amarelo, o amarelo é o eixo central. Ele vai aparecer aqui embaixo de novo. E o azul é a normal. Então, ele vai aparecer aqui assim também, que é perpendicular. Seria esse ângulo daqui. E observa que o ângulo θ é o ângulo entre o azul e o rosa. Então, o ângulo θ está aqui. Pessoal, quem é esse pedaço aqui amarelo de baixo? Vocês conseguem identificar? É o comprimento total de 3 km da fibra. Então, observa que L sobre D é o seno de θ, Então, quem é D é L sobre seno θ. E foi aqui que a gente falou, se a gente modifica o θ, o seno muda, a distância percorrida vai mudar também. E o tempo de trajeto é D sobre V, onde V é a velocidade da luz naquele determinado meio, que vale C sobre o N do meio. Então, agora, nós vamos tentar juntar todas essas equações para calcular o tempo. Então, vai ficar L sobre seno θ vezes C sobre N. Ou seja, é NL sobre C seno θ. Esse é o ΔT. O seno θ, pessoal, ele tem um limite. Ele pode variar desde 1, quando esse ângulo valer 90 graus, que seria o raio simplesmente seguir em linha reta. Ele pode seguir essa trajetória retilínea e direto de um lado para o outro. Tá certo? Então, esse é o menor tempo que ele levaria. O maior tempo vai ser quando ele fizer o ângulo limite, porque aí ele vai estar o mais, digamos, apertado aqui possível fazendo essa trajetória, porque se eu aumento, se eu passo do ângulo limite,
esse raio vem bastante, anda bastante aqui, e ele sofre menos reflexões, tá vendo? Então acaba que ele percorre uma trajetória total menor, por isso que o tempo também diminuiria. Então, o tempo máximo de percurso, quer dizer, o tempo mínimo, vai ser nL sobre c vezes 1, né? Botando aqui expressando só o seno de θ. E o ΔT máximo vai ser n vezes L sobre c, vezes o seno do ângulo limite. E como é que é o seno do ângulo limite? Ele é o n, né, de fora sobre o n de dentro. Repara que o seguinte, ó, aqui é o n2, tá certo? Que é o n da onde está ocorrendo a propagação. Então, vamos substituir os valores? No primeiro caso, nós vamos ter 1,5 vezes 3 km sobre 3 vezes 10 à quinta. Ou seja, isso daqui vai dar 1,5 vezes 10 a menos 5 segundos. Essa é a primeira parte da resposta da letra A. A segunda parte é a gente calcular o tempo máximo, né? Então, isso aqui vai dar N2, que é 1,5, vezes 3 km, vezes o N2 de novo, sobre 3 vezes 10 à quinta, vezes o N1, que é 1. Então, isso vai dar 1,5 vezes 1,5, que é 2,25, vezes 10 a menos 5 segundos. E isso, sim, completa a nossa resposta da letra A. Repara que para a letra B, pessoal, o tempo mínimo não muda, porque o meio onde a luz está se propagando não mudou. Mas você muda o tempo máximo, né? Porque o N1 vai mudar. Você vai colocar agora ele num meio com o índice de refração 1,45. Então, você vai ter que o seu tempo de propagação vai dar 1,55 vezes 10 a menos 5 segundos. Tá? Mas a letra A se mantém porque é aquele limite que a gente está calculando, né, com o maior seno possível. Observe que esse maior seno possível você também poderia calcular através de um limite, né? Observa aqui, ó, trajetória. E aí você desenha outra trajetória aqui, ó, assim. Caso esse ângulo daqui do meio seja muito pequenininho, tende a zero, esse pedaço acaba tendendo para esse, né? Então, a trajetória que ele faz é o próprio L, né? Que a gente chamou aqui. O x tende para L, que é a trajetória que a gente está fazendo com o seno 90 graus. Tá? Isso é o limite. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também.